Rodrigo Nascimento falando, e neste vídeo eu vou construir uma placa de fibra de vidro utilizando gel coat e manta de fibra de vidro 450 gramas. Eu vou utilizar essa peça que eu tenho aqui como molde, tá? Essa peça ela já está preparada, já foi encerada e aplicado o desmoldante. Se você ainda não sabe como efetuar esse procedimento, é só clicar no card que vai aparecer aqui em cima que você será direcionado para um vídeo específico para esse processo. E depois retorna para continuar assistindo o vídeo. Essa placa que eu vou construir aqui será colada na lateral da antepara de uma embarcação. E é um processo diferente, porque ao invés de eu pintar essa placa de madeira, eu vou colar essa peça de fibra de vidro para tentar facilitar um pouco do trabalho. Primeiro eu vou aplicar o gel coat. Eu aplico o gel coat utilizando um pincel, lembrando de deixar essa superfície o mais uniforme possível sobre a catálise do gel coat. Pode variar de 1 a 2% em peso, ou seja, para cada 100 gramas de gel coat você pode utilizar de 1 a 2 gramas de catalisador. Depois do tempo de cura parcial do gel coat, eu vou laminar uma camada de manta. A manta que eu estou utilizando é uma manta de 450 gramas por metro quadrado, que me dá aproximadamente 1 milímetro de espessura. Eu estou utilizando uma resina de poliéster laminação manual e vou aplicar essa resina utilizando um pincel. É importante ressaltar que a resina tem a mesma proporção de catálise do gel coat. Logo após aplicar a resina, eu utilizo um rolete tira-bolhas para compactar a camada e retirar as bolhas do laminado. Agora vem um momento que poucas pessoas conhecem. Como você pode reparar, a resina tem um ponto de corte, onde você consegue cortar utilizando um estilete. Esse ponto é de 20 a 30 minutos após finalizar a laminação. E essa dica é para deixar aquele like do vídeo. Enquanto eu espero o tempo de cura da peça que eu construí, eu fui na embarcação e fiz um gabarito utilizando um papel craft. E esse é o resultado do gabarito. E no dia seguinte eu voltei para o estúdio com o papel craft. Eu utilizei uma fita crepe para colar ele na peça, para ela não andar enquanto eu estiver riscando. Utilizando um lápis, eu marco a peça contornando o gabarito. Eu estou utilizando uma tico-tico para cortar o formato da antepara com um detalhe. Eu estou utilizando uma serra de madeira, porque a peça de fibra de vidro que eu construí, ela tem aproximadamente 1,5 mm. Então ela é bem fina em relação à espessura da madeira. Agora começa o processo de preparação da antepara para a colagem da peça. Essa antepara ela estava pintada com tinta PU. Como a resina de poliéster não tem aderência à tinta, eu preciso lixar toda a peça para retirar a tinta PU. Eu estou utilizando uma lixadeira com um disco de lixa 36. Eu fiz uma pré-montagem para realizar o ajuste final da peça e esse é o resultado. Para iniciar o processo de colagem, primeiro eu preciso limpar a superfície utilizando o monômero de estireno. Vou repetir o processo na peça que eu construí. Eu mesmo fiz essa massa, ela é uma massa de resina de poliéster, talco e um pouco de aerosol. Eu colei 2 dentes nessa espátula para ela criar uma camada uniforme na hora da aplicação. Para catalisar não tem muito o que fazer, né? No olho mesmo, e é só lembrar de mexer bem. E agora, vou espalhar a massa na peça utilizando a espátula. Você repara que o dente fica marcado nela, né? Esse é um processo bem delicado porque essa peça não pode desmoldar em hipótese alguma. E agora, chegamos ao grande final. Eu vou posicionar a peça no local e vou montar novamente as travas que eu fiz. Colocando primeiro 2 parafusos porque tinha um degrau aí. Eu vou utilizar 2 escoras para prensar essa placa contra a antepara. Na lateral da placa eu utilizo 2 grampos para posicionar ela no local. Como o dia estava bem quente, depois de umas 3 horas eu comecei o processo de desmontagem dos calços e apoios para em seguida desmoldar a peça. Como você pode reparar, a peça saiu com facilidade. E esse é o resultado, né? Ficou completamente diferente da original. A peça tem brilho agora e o acabamento ficou perfeito. Inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Obrigado e até o próximo vídeo.